Considerando então que queiramos fazer o somatório dos tipos de interação possíveis, ou contabilizáveis, ou numeráveis dentro do espaço do Instagram, por exemplo, que é esse dataset que nós temos aqui. O número de comentários e o número de likes são boas métricas para a gente conseguir ter esse conteúdo e ter pelo menos uma referência para saber o que exatamente mais tem relevância ou aparece mais mesmo para o nosso público. Então, para isso a gente pode construir uma fórmula simples, não é? Que é uma fórmula de somar, né? Uma conta de somar mesmo. Como é que a gente pode fazer isso, então, considerando que nós temos o número de comentários e o número de likes? Bom, a gente vai criar aqui uma nova coluna. Criamos aqui uma nova coluna à direita. E aí, né, essa coluna nós vamos chamar de engagement, que vai ser exatamente o nome, né? Isso a gente sempre precisa deixar claro o que entendemos por engagement. Nesse caso, se fôssemos escrever um projeto ou escrever um artigo sobre isso, a gente ia explicar. O engagement foi considerado o somatório das interações e das gramáticas possíveis dentro do espaço do Instagram. Alguém pode perguntar também que quando se trata de vídeos, tem uma outra métrica que são as view counts, que estão aqui em algum lugar, o view count, aqui na coluna V. E esse número só vai aparecer para vídeos. Se nós estivéssemos interessados em estudar só os vídeos dessa conta, aí deveríamos considerar, para além dos números de comentários, o número também de likes e também de views. Porém, a maioria das publicações são fotos. Então, para isso, geraria um desnivelamento, né? Não estaria proporcional. Então, o número, né, essas métricas. Então, certamente os vídeos iriam ultrapassar nessa questão do engagement. Então, só deveria se considerar o número de views quando se trata apenas de vídeos. Como nós vamos considerar todo o conteúdo publicado, que são vídeos e fotos, vamos considerar as métricas que estão em todos esses posts. Então, como fazemos isso? As fórmulas sempre no Excel e no Google Spreadsheet sempre começam com um sinal de igual. E aí, muitas vezes, o software já te dá uma cábula de como fazer isso. A gente coloca, então, o sinal de igual, escreve sum, de somar, abre parênteses e seleciona o que nós queremos somar. Então, queremos somar, aqui, né, nesse caso, o número de comentários e o número de likes. E aí, basta fechar o parênteses, pressionamos Enter e aí já temos essa configuração. Muitas vezes vai aparecer o autofill, que é uma super ajuda. A gente pode aceitar e pronto, ele vai colocar todo o somatório proporcional, sempre considerando a linha ao lado. Vocês estão vendo a fórmula aqui? Clica 2 vezes e a gente consegue ver de onde saiu essa informação. Agora, digamos que por acaso, enquanto vocês fizeram, não apareceu o autofill, não tem problema. Vocês bastam selecionar, fazem a fórmula normal aqui, ok, dá Enter, aí vocês vão vir aqui e vão passar o rato exatamente aqui nesse quadradinho azul, onde vai aparecer um sinal de mais, e aí vão clicar 2 vezes, e pronto, ele vai submeter toda essa lógica para a coluna toda. E aí, nesse caso, é interessante porque nós conseguimos ver, então, o somatório, não é? E para todos os posts publicados. Aí agora vocês podem se perguntar, bom, muito bem, mas como que eu sei qual é efetivamente o que tem mais, o que tem menos? Tem uma fórmula, tem uma maneira para se filtrar esse conteúdo? Sim. Então, para a gente aplicar filtros aqui dentro, a gente vai vir aqui na primeira linha, aqui no 1, vai clicar e vai selecionar a linha toda, como vocês podem ver, está selecionada. E aí a gente vai aqui nesse ícone de filtro e vai só clicar aqui, só uma vez. Aí vocês veem que ele já colocou essas flechinhas aqui em cada coluna. Então, por acaso, se tivéssemos interesse em saber quais são as publicações com mais
engagement, é simples, a gente vem aqui e coloca de Z para A, o Z no caso maior para o menor, né? Não necessariamente de Z, da letra Z para A, mas do maior para o menor, que é o que nos interessa. Porque o padrão, né, dessa planilha está organizado pela ordem cronológica inversa, que vocês já sabem que costuma ser o padrão de extração dos dados. Então, colocando de Z para A, ele vai organizar tudo e vai me dizer qual é o post com mais engagement da conta memes FCCH. Então, aqui uma publicação de março de 2020. Isso foi quando a FCCH demorou bastante para se posicionar e fechar as aulas. Isso já, enfim, há um ano, né, praticamente. Aí vocês podem pensar, bom, mas então para eu saber cada um dos posts, né, qual é o post que tem mais engagement, eu preciso sempre clicar no link, então, para ir lá ver? Não, tem uma maneira aqui, no caso, nesse dataset, porque entre as informações que ele nos dá, ele dá também, vocês vão perceber aqui, a URL da imagem do post, o que é diferente da URL do link do post mesmo que eu acabei de clicar. Aqui, se a gente for lá ver, vai aparecer apenas a imagem. Conseguem perceber a diferença? Então, muito bem. Aí nós voltamos aqui. A gente consegue fazer uma espécie de preview também usando fórmulas. E como que fazemos isso? De novo, selecionamos aqui a coluna toda. Com o botão direito, clicamos inserir uma direita. E aí aqui a gente pode chamar de preview de post. Muito bem. E aí como é que nós fazemos isso? Primeiramente, como é que começamos fórmula? Sempre com sinal de igual. E aí tem essa fórmula, e aí também é um motivo pelo qual nós estamos usando o espaço aqui do Google Drive, do Google Sheets, porque essas fórmulas acabam não funcionando no Excel. Então, nesse sentido que para nós é mais interessante também usar essa plataforma aqui, além de não precisar instalar nenhum software no portátil de vocês. Então, para a gente gerar esse preview de imagem, a gente põe igual, escreve image, e de novo, entre parênteses, colocamos o que queremos que apareça como imagem, que é onde está hospedada na URL onde está hospedada a imagem. Então, eu só clico aqui em Q2, fecho parênteses e vai dar Enter. Pronto. Aqui eu tenho o preview daquele primeiro post. Aí, como vocês viram, não apareceu o autofill para toda a coluna, sem problemas. A gente vem aqui no quadradinho azul, clica 2 vezes e ele vai trazer para a coluna toda as imagens. Aí vocês podem ver, tá um pouco pequena, não tem problema. A gente vem aqui, descongela essa primeira linha, seleciona todas e aí abre um pouquinho mais para ela ficar um quadradinho maior. E depois, deseleciona, arruma aqui a 1 para não ficar tão bagunçada e congela de novo e pronto. Aí nós temos aqui os links, eles estão organizados por engagement, não é? Os que tem mais engagement. Aí, ok, tá um pouco longe, né, uma coisa da outra, e também porque eu coloquei a coluna um pouco maior, se a gente deixar 100% ela não fica tanto. Mas aí eu posso copiar essas duas, selecionar essas duas e arrastar elas aqui pra frente, do lado vamos por aqui, do lado do engagement, que aí a gente consegue ver, melhor, aqui, a gente consegue colocar elas melhor e perceber exatamente qual é o que tem mais engagement lado a lado. Para também não ficar esse link, se eu quiser posso esconder essa coluna, então eu vou lá em Hide, e aí a coluna fica escondida. E aí eu posso gerar e organizar esse conteúdo aqui só por engagement. Agora, digamos que eu estou interessada de novo em querer saber qual é o post mais antigo que eu consegui resgatar. Então eu vou aqui na data de publicação, não é? E organizo de A para Z. Então o mais antigo que eu consegui capturar foi de 9 de janeiro, isso, de 2019. Foi esse post, teve pouco engagement, enfim.
Então a gente consegue organizar de várias maneiras o conteúdo. E aí por isso que eu comentei também que é sempre bom deixar essa cópia de segurança, porque com essas modificações a gente pode se perder, enfim. Então aqui a gente já tem como fazer a fórmula de engagement, como fazer a fórmula de imagem e também como organizar esse conteúdo de uma maneira utilizando os filtros.